Não, Deus precisa apenas uma pessoa que diga: eis-me aqui, estou aqui, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, eu estou aqui, usa-me. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Assim como Deus tira as pessoas do mundo, de uma vida mais perversa, como tirou a irmã Paula, como tirou a mim, como tirou a muitos dos irmãos que estão aqui, que para os olhos da sociedade não tinha valor algum. Deus transforma pela lavagem do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus está falando neste lugar. Louvado seja o teu Oh, nome. glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, Deus, Aleluia. Ele fez uma promessa para Abraão. Glória a ti, ó Pai. E a história nos conta que o povo cresceu, mas existia alguém que não gostava do povo de Deus. Este era o faraó, o rei do Egito, que ele mesmo achava que ele era um Deus. Ele se tinha como um Deus. Ele queria ser adorado como um Deus. Mas o povo de Deus tinha um Deus único, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E ao Deus Criador dos céus e da terra adorava. E por este fato, meus irmãos, o faraó, com medo de perder o seu trono, escravizou o seu povo. O povo que morava nos seus próprios atos, o povo de Israel, por 430 anos. Aleluia. Mas Deus continuava com a sua promessa em pé. Aleluia. Alguém lá do povo começou a murmurar e dizer: mas Deus, nós não somos alvo de promessa, estamos aqui há 430 anos. O Senhor não prometeu que seríamos o povo que herdaria toda a terra, Canaã e toda a terra? Estamos aqui 430 anos, escravos do Egito. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que o povo de Deus se afastou do Senhor e deixou de dar ouvidos a Deus, e começaram a se conformar com os manjares egípcios, com o estilo de vida dos egípcios, a ponto da Bíblia nos informar que quando, logo após Deus libertar o seu povo, depois que Deus envia as 10 pragas, depois que Deus envia a última praga, que foi a morte dos primogênitos, e Deus abre o mar para o povo passar, do outro lado, a Bíblia vai dizer que por um determinado tempo, cerca de 40 dias, o povo se esqueceu de tudo que Deus tinha feito e voltou a adorar os deuses, e fizeram Arão construir um bezerro de ouro. Aleluia, meu Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. O povo de Deus, em 40 dias apenas, irmão, se corrompeu e voltou aos seus maus costumes. E esse bezerro de ouro foi feito com os próprios brincos e colares que as próprias mulheres usavam, costume dos egípcios, que eles tomaram lá no Egito. Então aí nós vemos que a própria palavra do Senhor se auto-explica o porquê que o povo permaneceu tanto tempo como escravos, porque o povo se esqueceu do seu Deus. Aleluia. E começaram a andar conforme os egípcios, conforme o mundo. Mas a promessa do Senhor ainda estava em pé. Glórias a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus levanta um homem chamado Moisés para dar início à libertação do povo. Glória ao teu nome, Jesus. E quando este homem tinha 40 anos de idade, Deus levanta ele, e ele começa a se opor àqueles costumes egípcios, e ele começa a entender que ele tem um chamado de Deus, e ele tem que fugir do Egito. E ele foge. E quando ele está fugindo do Egito, porque Faraó queria matá-lo, Deus fala com ele
E diz assim: através de você eu vou libertar o meu povo que está lá no Egito. Oh, glória a Mas vai Deus. ser através da tua vida. Louvado seja o teu nome. Aleluia. O que nós entendemos, meus irmãos? Não adianta fugir do chamado de Deus. Se Deus nos escolhe para fazer algo, para fazer uma obra, para fazer alguma coisa, temos que obedecer à vontade do Senhor, ou então as consequências elas vão começar a aparecer. Aleluia! Glória a Deus. Oh, glória a Deus! Santo é o teu nome, Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus então se revela para Moisés. A Bíblia diz que ele vai aparecer lá no Monte Horebe, numa visão que é uma teofania, onde Deus vai se apresentar em forma de fogo, numa sarça, e vai falar tudo aquilo que ele falou lá para os seus antepassados, para Abraão, Isaque e Jacó. Lembra dos seus antepassados? Abraão, Isaque, Jacó, que eu prometi que eu daria a terra de Canaã. Pois é, 430 anos se passaram, muito mais tempo se passou, quase 1000 anos. Pois eu ainda estou falando e a minha promessa ainda está em pé. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Tinha se passado, meus irmãos, quase 1 milênio, mas a promessa de Deus ainda estava em pé. Amém, Senhor. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. Dá glória a Deus! Oh, glória, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, eu sinto Deus nesta casa, eu sinto Deus neste lugar. Oh, glória a Deus, aleluia. Abra o teu coração a Deus esta noite, aleluia, para receber aquilo que Ele tem na tua vida. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a ti, ó Pai, aleluia. Deus poderoso, aleluia. Então, meus irmãos, os irmãos conhecem bem a história. Deus vai lá e fala para Moisés: vai lá, fala com o rei, que eu vou enviar as pragas, se ele não deixar o meu povo ir. Aí ele foi uma vez, foi duas, foi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deus enviou 9 pragas, e o coração de Faraó estava endurecido. Então Deus envia mais uma, que essa seria a principal, que daria início à Páscoa. Então Faraó se viu de mãos atadas, não tinha mais o que fazer, libertou o povo. Aleluia. E algo, meus irmãos, que chama a atenção, e esse é o centro dessa mensagem. Eu quero que você entenda nessa noite, que você abra os seus ouvidos espirituais nessa noite, que é o que Deus quer falar nessa noite. Este é o ponto da mensagem. Aleluia. Abra os seus ouvidos e entenda. Moisés conhecia teoricamente Deus, mas não conhecia na prática. Aleluia. Moisés falava com Deus, Deus falava com Moisés, mas ele não teve um encontro com Deus ainda. Glória a Deus, Santo é o teu nome, aleluia. Senhor. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que Deus fala para Moisés: Moisés, eu quero ter um particular contigo, tu vai ter que subir o monte, e aqui eu vou te dar as minhas leis, aqui eu vou te dar os meus mandamentos. Aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, é necessário nós desvincular do nosso território natural. Muitas vezes, meus irmãos, é necessário nós sair um pouco da nossa rotina e nós ter um particular com Deus. Aleluia. É bom, meus irmãos, quando nós viemos na igreja e fizemos uma oração congregacional com todos os irmãos, uma oração, e isso é bênção, isso é bíblico. Mas muitas vezes, meus irmãos, temos que fechar nossa porta do nosso quarto, em particular com Deus, derramar nosso coração a Deus e clamar a Ele e pedir algo sobrenatural para a nossa vida. Aleluia. Deus poderoso, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Para que nós possamos deixar de ser um crente normal. Aleluia. O crente normal, meus irmãos, é muito perigoso. O crente normal, o que é o crente normal? É aquele crente que só glorifica se o vizinho glorificar, só dá glória a Deus
se ouvir um glória a Deus. Deus, aleluia. Só fala em línguas se ouvir uma línguas estranhas. Deus poderoso. Só sente a presença de Deus se alguém estiver perto e sentir a presença de Deus. Ele não consegue ter autonomia. Ele não consegue sentir, buscar a presença de Deus. Esse é o crente normal. Santo. Ele vai, mas para cumprir uma obrigação. Muitas vezes na igreja, muitas vezes numa oração, muitas vezes numa consagração, num jejum. Mas o crente que tem o Espírito Santo de Deus, ele não se conforma, aleluia, em ser uma pessoa normal. Ele está sempre buscando a mais, ele está sempre sentindo mais desejo. E quanto mais ele recebe, mais ele quer receber. Quanto mais ele busca Deus, mais ele quer receber. Aleluia. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. O crente que tem a presença de Deus, ele não consegue ficar quieto nem quando ele está sozinho. Ele glorifica Deus, ele busca Deus. Ainda que ele está em um local sozinho, ele glorifica, ele sente a presença de Deus. O crente natural muitas vezes é carnal, não consegue sentir a presença de Deus, nem quando tem alguém cheio do Espírito Santo perto dele. E você vai em algum lugar e você vê muito isso acontecer. A igreja está recebendo algo de Deus, daqui a pouco ele dá um glória a Deus do lado, ele fica olhando, dá um glória a Deus do outro lado, fica olhando. Alguém fala em línguas atrás, ele vira para trás e fica olhando, como se aquilo fosse algo esquisito. Não consegue sentir nada. Mas o crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele sente algo sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Porque a presença de Deus, ela faz uma diferença. Faz uma diferença na nossa vida. Glória ao teu nome, Jesus. A Bíblia vai dizer que Moisés fica 40 dias se consagrando. Mas antes dos 40 dias, a Bíblia vai dizer que Moisés vai ficar 7 dias na parte do meio do monte, se consagrando. E depois de 7 dias, a Bíblia vai dizer que Deus vai chamar Moisés. Depois de 7 dias. Então Moisés vai subir e vai ficar mais 40. Então Moisés ficou no total 47 dias. E a Bíblia diz que nos 40 dias que ele ficou, ele não comeu e nem bebeu coisa alguma. Por quê? Porque a presença de Deus estava ali com ele. Aleluia. Não era necessário alimento, não era necessário água, porque a presença de Deus supriu todas as necessidades dele. Aleluia. Aleluia. Quando nós estamos na presença de Deus, Deus supre todas as nossas necessidades. Porque a presença dele é o suficiente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus poderoso, aleluia. Moisés, a Bíblia diz que Moisés desce do monte. E Moisés, quando chega, se depara com o povo está lá, desnudo, na frente do bezerro, adorando, cantando música, fazendo farra, zoeira. 40 dias tinha se passado, meus irmãos. O próprio Deus vai dizer a Moisés: Moisés, permita-me fazer algo. Deixa que eu extermine esse povo, porque esse povo é duro. Esse povo é um povo terrível. E a partir de você, eu vou fazer uma grande nação. Glória a Deus. Meus irmãos, se hoje você, eu e você, nós víssemos o sinal de Deus, será que nós não ia crer em Deus? Se você visse a água se transformando em sangue, se você visse a poeira da terra se transformando em moscas, se você visse Deus poderoso, aleluia, o cajado de Moisés se transformar em uma serpente, será que nós não ia crer no poder de Deus? Santo, santo é o Por isso o Senhor Jesus disse: bem-aventurados aqueles que creem no que não veem, porque eles lá, os seus discípulos, estavam vendo o próprio Deus, mas não creram no próprio Deus, que era Jesus Cristo. Aleluia. E hoje nós não estamos vendo com nossos olhos carnais o nosso Deus, mas cremos que Ele existe, cremos que a palavra de Deus é verdade. Aleluia. E bem-aventurado é você, somos nós, porque nós cremos nisso. Obrigado, Deus. Aleluia. aleluia. Aleluia.
E depois de Moisés ter tido toda essa experiência com Deus, a Bíblia diz que Deus se apresenta para Moisés e fica ali os 40 dias. A nuvem cobre o monte, e era terremotos, e era trovões, e o povo ficou com tanto medo, irmãos, com tanto medo, que o povo chegou a dizer para Moisés: Moisés, nós não queremos mais ouvir a voz de Deus, não. Faz o seguinte, Deus fala contigo e você fala conosco, transmite a mensagem de Deus, mas a voz de Deus nós não queremos ouvir. Aleluia. Há muitos que não querem mais ouvir a voz de Deus, não querem mais ouvir a voz de Deus, não querem mais ouvir a voz de Deus. Aleluia. Por quê? Porque a voz de Deus os faz tremer, e nós devemos ter essa reverência na presença de Deus. Deus estava mostrando para o povo a santidade dele, e que não era de qualquer forma que deveriam se apresentar na presença do Senhor. Aleluia. E deixou o exemplo para Moisés, 47 dias no monte, e o povo não aprendeu. Em menos de 47 dias o povo se corrompe. Mas Moisés está lá no monte, juntinho de Deus, com a presença de Deus, porque ele escolheu a melhor parte. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Então, Deus renova a sua aliança. Depois que Deus limpa a terra, Deus renova a sua aliança e chama Moisés de novo. Ele sobe de novo e fica lá nos 40 dias. E depois Deus fala de novo com ele: agora tu desce lá, leva os meus mandamentos para o meu povo, e eu vou tirá-los daqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Moisés olha para o Senhor e diz: Senhor, é mesmo isso que vai acontecer? Deus disse sim. Então eu quero te pedir uma coisa. Está ali no versículo 15. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus tinha dito: eu vou te tirar daí, eu vou tirar vocês do deserto, vocês vão entrar na terra prometida. Mas Moisés, ele estava convicto que se a presença do Senhor não fosse com eles, não ia adiantar nada ter saído dali. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, se a presença de Deus não for conosco, não adianta nós fazer coisa alguma, não adianta nós tomar decisão, não adianta nós fazer coisa alguma, se a presença de Deus não for conosco. Aleluia. Podemos tomar decisões, podemos fazer o que nós quisermos, se a presença dele não for conosco, é inútil. Podemos procurar recursos humanos, mas se a presença de Deus não for conosco, será inútil. Glória a Deus. Aleluia. Era como a irmã Natália, estava lá no hospital, e muitos já estavam pensando, até perderam as esperanças. Meu Deus, vamos esperar só acontecer o pior. Pela medicina não tinha mais volta, mas a presença de Deus, ela estava lá. Aleluia. Aleluia. E é Deus que manda, é Deus que dá vida, é Deus que tira, é Deus. Aleluia. E se Ele determinou, não é a medicina que vai desfazer, vai desfalar uma coisa ao contrário, é Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Se a tua presença não for conosco, nós não vamos sair daqui. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você saia nesta noite aqui com uma convicção, te coloque em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Irmão Paulo, prepara mais um hino. Louva